No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Boa tarde, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Confira os destaques do programa de hoje. Conheça as indicações terapêuticas da toxina botulínica com o cirurgião plástico Dr. Bruno Pateu, médico do Centro Brasileiro de Hidrolipo. Veja as opções de tratamento para a acne, uma inflamação na pele comum na adolescência. Quem explica é a médica dermatologista a doutora Camila Ayuso. Você sabe o que muda no dia a dia após a cirurgia bariátrica? A médica cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Gabriela Knittel, responde pra gente. A médica ginecologista, a doutora Larissa Braz, explica como funcionam os dispositivos intrauterinos, métodos contraceptivos mais eficazes do mundo. O médico ortopedista, Dr. Samir Hussein, revela como aliviar a dor e melhorar a função articular do joelho ou no quadril. Entenda como tratar uma condição que pode afetar tanto a estética quanto a visão. Quem explica é a oftalmologista e especialista em pálpebras, doutora Célia Sattler. Seja para prevenção ou recuperar aparência jovial, a escolha do tratamento estético depende de fatores como idade e o tipo de pele. Entenda mais com a doutora Juliane Klobuchowski. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na TH+ SBT. Conheça as indicações terapêuticas da toxina botulínica com o cirurgião plástico Dr. Bruno Pateu, médico do Centro Brasileiro de Hidrolipo. Olá, Gui Moreira. Olá também para você aí de casa. Eu sou o Bruno Pateu, médico cirurgião plástico, e eu trabalho no CBH, Centro Brasileiro de Hidrolipo. Hoje nós vamos falar sobre os tratamentos possíveis com a toxina botulínica, o famoso Botox. A maioria das pessoas acredita que esse tratamento serve somente para tratar as rugas de expressão da face. Mas você sabia que existem também várias outras indicações? Com esse procedimento é possível diminuir o suor excessivo, seja no rosto, nas axilas, nas mãos ou nos pés. Ele também pode ser indicado para tratar algumas condições dermatológicas, como rosácea e acne. Ele pode melhorar a qualidade de pele, diminuindo o tamanho dos poros e diminuindo a oleosidade. E também pode até melhorar o aspecto das cicatrizes. Então são muitas possibilidades. A gente vê até melhora no tratamento do melasma. Então ele é um procedimento que vai muito além de tratamento das rugas da face. Ele pode gerenciar o processo de envelhecimento do rosto e modificar a forma como os músculos se comportam ao longo dos anos. Então existem todas essas possibilidades de ação. Ele é um tratamento rápido, que não tem período de recuperação, o retorno para as atividades é imediato, inclusive para o trabalho. O resultado já aparece na primeira semana e a duração varia de acordo com cada paciente, qual foi o objetivo do tratamento, mas dura em média aí entre 4 a 5 meses. E não existe uma idade certa para começar, sempre é tempo de se cuidar. Então aqui no CBH, no Centro Brasileiro de Hidrolipo, nós estamos preparados para te ajudar com a melhor forma de utilizar a toxina botulínica no seu caso específico. Converse com a gente e agende uma avaliação. Um abraço a todos e até a próxima. Veja as opções de tratamento para a acne, uma inflamação na pele comum na adolescência. Quem explica é a médica dermatologista a doutora Camila Ayuso. Olá, Gui Moreira. Olá para você aí de casa. É um prazer estar no Você Melhor. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda muita gente, que é a acne, as famosas espinhas. A acne é uma inflamação das glândulas sebáceas da pele e ela acontece quando o excesso de oleosidade e as células mortas entopem os poros. Isso facilita o crescimento de bactérias e surgem os cravos, as espinhas e, nos casos mais graves, os cistos. Muita gente pensa que a acne é falta de higiene, mas não é verdade. Fatores hormonais, estresse, alimentação desequilibrada e até o uso de cosméticos errados podem piorar muito o problema. E uma dica importante, nunca esprema as espinhas, isso pode deixar manchas e cicatrizes permanentes. Hoje a dermatologia oferece várias opções de tratamento, desde sabonetes e cremes específicos até peelings e laser. O tratamento pode incluir ainda medicamentos tópicos, antibióticos, anticoncepcionais específicos e até a isotretinoína em casos mais resistentes. Isso ajuda a reduzir a inflamação e controlar a oleosidade e melhorar as cicatrizes. O mais importante é procurar um médico dermatologista para avaliar o seu caso e indicar o tratamento certo. A boa notícia é que a acne tem controle e a pele pode voltar a ficar saudável e bonita.
É importante lembrar que sempre precisaremos de cuidados, principalmente no dia a dia, com o uso de produtos adequados para o rosto e, acima de tudo, uma alimentação saudável. Cuidar da pele é também cuidar da sua autoestima. Um abraço e até o próximo programa. Você sabe o que muda no dia a dia após a cirurgia bariátrica? A médica cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Gabriela Knittel, responde pra gente. Vamos ver. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui. Nosso assunto de hoje é a vida após a cirurgia bariátrica. Muita gente pensa que é um processo simples, como diminuir o estômago e pronto. Mas na prática, o dia a dia depois da operação é cheio de ajustes e aprendizados. Nos primeiros meses, a alimentação passa por uma verdadeira reeducação. Começa com líquidos, evolui para pastosos e, aos poucos, chega às comidas mais consistentes. Essa transição é fundamental para que o organismo se adapte sem complicações. O corpo também aprende a lidar com porções menores. A pessoa fica satisfeita com muito menos, mas também precisa beber água ao longo do dia para evitar desidratação, já que não consegue tomar grandes volumes de uma vez só. Um ponto essencial é a suplementação. Como a cirurgia altera a absorção de nutrientes, é necessário e imprescindível o uso de vitaminas e minerais orientados pelo médico para garantir a saúde e evitar as deficiências. E tem também a questão do estilo de vida. Fazer exercícios, cuidar do sono e manter acompanhamento multidisciplinar ajuda a garantir resultados duradouros. Ou seja, a cirurgia é o primeiro passo, o passo mais importante, mas não é mágica. É o início de uma nova fase que depende de cuidados diários. E se você quer saber mais sobre esse universo, não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Até nosso próximo encontro. A médica ginecologista, a doutora Larissa Braz, explica como funcionam os dispositivos intrauterinos, métodos contraceptivos mais eficazes do mundo. Acompanhe. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa! É um prazer estar aqui novamente no Você Melhor. Hoje vamos falar sobre os DIUs, os dispositivos intrauterinos. Eles são pequenos, em formato de T, colocados dentro do útero e estão entre os métodos contraceptivos mais eficazes do mundo. Mas você sabe como eles funcionam? Existem basicamente dois tipos principais. O DIU não hormonal, sendo ele de cobre ou cobre com prata. O cobre age diminuindo a mobilidade do espermatozoide e dificultando a fecundação. A prata auxilia diminuindo os efeitos colaterais, como o aumento do fluxo menstrual e as cólicas. Ele pode durar de 3 a 10 anos. Os DIUs hormonais liberam pequenas quantidades diárias de progesterona diretamente no útero. Esse hormônio engrossa o muco do colo do útero, dificultando a entrada do espermatozoide e também afina a parede do útero, tornando menos favorável para receber um óvulo fecundado. Além de evitar a gravidez, eles podem diminuir as cólicas e o fluxo menstrual. Duram de 5 a 8 anos. O DIU é um dos métodos mais seguros, com taxa de falha menor que 1%. A escolha entre o cobre ou hormonal depende do perfil de cada paciente. Eles também são um método muito cômodo, porque dispensa a lembrança diária, como acontece com a pílula anticoncepcional. E é totalmente reversível, basta retirar para que a mulher possa engravidar. Uma dúvida muito comum: o DIU não é exclusivo para mulheres que já tiveram filhos. Mulheres jovens que nunca engravidaram também podem utilizar esse método contraceptivo. Portanto, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal são métodos seguros, práticos e eficazes, mas a escolha deve ser sempre feita junto ao seu ginecologista, avaliando a saúde e a rotina de cada mulher. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. O médico ortopedista Dr. Samir Hussein revela como aliviar a dor e melhorar a função articular no joelho ou no quadril. Confira. Você conhece alguém que já fez infiltração no joelho ou no quadril? Nos últimos anos, a medicina tem avançado bastante no tratamento da artrose e das doenças das articulações. Um dos métodos mais conhecidos é a infiltração com ácido hialurônico, que ele funciona como um lubrificante e ajuda a reduzir a sua dor. Mas hoje a gente conta com a evolução desse ácido, que é o hidrogel bioativo. Ele vai além da lubrificação. Ele cria uma estrutura firme dentro da articulação que vai te dar suporte, vai ajudar a absorver o impacto e distribuir melhor a carga do movimento. Na prática, isso significa mais estabilidade, menos desgaste e um efeito mais duradouro. Como ele permanece mais tempo dentro da articulação,
também contribui para um ambiente menos inflamatório, trazendo mais conforto para o paciente. É como se o hidrogel bioativo fosse uma nova geração de tratamento. Ele mantém os benefícios do ácido hialurônico, mas oferece mais resultado com maior duração. Tudo isso se traduz em mais qualidade de vida, liberdade de movimento e muitas vezes mais tempo sem você precisar fazer procedimento invasivo, como são as grandes cirurgias. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Entenda como tratar uma condição que pode afetar tanto a estética quanto a visão. Quem explica é a oftalmologista e especialista em pálpebras, doutora Célia Sattler. Olá, Gui Moreira, e olá para você que me acompanha aqui. O assunto da nossa coluna hoje é a chamada queda das pálpebras e das sobrancelhas, que podem realmente impactar a saúde ocular. Muitas pessoas acham que é só estética, mas pode afetar a visão e até a postura. Quando esse olhar caído, com as pálpebras e as sobrancelhas elas baixam, elas podem realmente interferir na saúde ocular. A causa mais frequente de olhos caídos é o que nós chamamos de pitose palpebral, que pode ocorrer pela fraqueza do músculo que abre a pálpebra, que pode ocorrer com envelhecimento ou mesmo em pacientes usuários de lente de contato ou até aqueles pacientes que coçam muito os olhos, levando ao que a gente chama de desinserção, ou seja, o músculo da pálpebra ele pode se soltar. Outra causa de olhos caídos são o excesso de pele nas pálpebras superiores e a própria queda das sobrancelhas. O impacto que isso pode causar na sua vida varia, desde redução do campo visual, ou seja, você começa a enxergar menos nas partes laterais superiores, até dores de cabeça de tanto fazer força para levantar a sobrancelha na tentativa de abrir os olhos, além do prejuízo da autoestima. O tratamento para reverter a queda muscular e a cirurgia de correção, já para tratar a queda das sobrancelhas, é o lifting da sobrancelha e a famosa cirurgia de blefaroplastia e correção de pitose, onde removemos pele que encontra-se em excesso e reposicionamos o músculo. A notícia boa é que se houver um comprometimento do eixo visual, sempre é possível solicitar autorização à seguradora do paciente, pedindo autorização para realizar esse procedimento. Por hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de seguir minhas redes sociais para ver outros conteúdos como esse. Até o próximo encontro. Seja para prevenção ou recuperar aparência jovial, a escolha do tratamento estético depende de fatores como a idade e o tipo de pele. Entenda mais com a doutora Juliane Klobuchowski. Olá, Gui Moreira! Olá para você aí de casa! É um prazer estar aqui mais uma vez no Você Melhor. Você já se perguntou qual o procedimento estético mais indicado para você? Essa é uma dúvida muito comum, mas a resposta não é a mesma para todo mundo. Cada pessoa tem um tipo de pele, uma idade, um estilo de vida e até mesmo expectativas diferentes. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. E em alguns casos, o foco é apenas prevenção. Já em outros, é hora de recuperar a firmeza da pele, suavizar rugas, linhas de expressão ou até mesmo redefinir o contorno facial. E sabe qual é o segredo? É olhar para o rosto como único. Cada detalhe precisa ser avaliado dentro do contexto geral. É isso que garante naturalidade, equilíbrio e, acima de tudo, resultados que realmente valorizam a sua beleza. Agora, atenção! O melhor procedimento não se descobre após pesquisar preços em redes sociais. O primeiro passo é optar por um profissional qualificado para garantir não apenas o resultado estético desejado, mas também a sua saúde. A consulta é fundamental para conhecer esse profissional, avaliar as suas necessidades e conversar sobre os seus objetivos. Após uma avaliação personalizada, será possível definir o tratamento estético, que vai trazer os melhores resultados para você. Nos vemos no próximo programa. Eu espero você! Até lá! O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência no interior paulista. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da TH+ SBT. Fique agora com mais um episódio do Você Melhor Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Você Melhor Podcast, que conta com a presença de grandes médicos especialistas
E além do YouTube e Spotify, estamos no ar também pela TH+ SBT para o interior de São Paulo, com o Brasil e canal 28 da Sky para todo o país. Eu sou o Gui Moreira e hoje o nosso convidado especial é o Dr. Edgar Neto, médico cirurgião plástico, referência em mamoplastia natural. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gui. Uma honra estar aqui, conversar mais um pouquinho com você. Doutor, para começar, vamos falar um pouquinho aí da questão da sua carreira. Como foi a decisão de se tornar cirurgião plástico? Bom, Gui, na faculdade a gente vê de tudo, vê muita área. Eu entrei querendo fazer geriatria, nada a ver com cirurgia plástica. E aí, conforme foram passando os estágios, tudo, eu percebi que eu gostava de cirurgia, de suturar, manusear os instrumentos. E aí, quando eu passei pela cirurgia plástica, eu gostei. Antes tinha até um preconceito, assim, nossa, é só estética, né? Mas quando passei, gostei bastante. E aí, no meu 5º ano de faculdade, a gente tinha um estágio no Hospital da Mulher, aqui em São Paulo. E aí eu vi uma cirurgia de reconstrução de mama e me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer. Então, acho que o martelo batido mesmo foi aí. Foi nessa cirurgia que eu entrei. Doutor, e como é trabalhar com a reconstrução de mamas? A cirurgia que eu vi, gostei e me apaixonei pela cirurgia plástica foi uma reconstrução de mama. Eu acho que é um momento na vida da mulher, claro que nenhuma mulher espera isso, mas hoje 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida, então é muito prevalente. Então é um momento delicado, então a gente não cuida só da estética, só da questão de reconstruir a mama, a gente tá junto como parceiro mesmo naquele momento difícil, né? E hoje, felizmente, a gente conta com inúmeras técnicas, inúmeros materiais. Eu brinco que elas casam com o cirurgião plástico, porque enquanto eu tiver técnica para oferecer, a paciente está com a saúde boa, está tudo controlado, a gente vai embora até entregar um resultado de excelência. Eu acredito que essa questão da reconstrução de mama também impacta diretamente na questão social, né, na vida social ali, autoestima também, né, doutor? Importante. Com certeza. A mama é um símbolo de feminilidade, da mulher se sentir a mulher. A força da mulher. Isso, a mulher se sentir mulher. Quando acontece de ter o câncer que faz com que ela perca parte ou a mama toda, muita coisa acontece na cabeça dela e com certeza a autoestima vai lá para baixo, a insegurança de não saber o que vai acontecer, tanto por conta do tratamento mesmo, né? O que vai precisar fazer de tratamento, se vai sobreviver. E eu falo para todas, olha, calma, vocês sobrevivem, eu tenho que pensar na sua mama daqui a uns anos, então... Primeiro se cuida, né? Isso. Hoje, felizmente, a gente consegue começar já a reconstrução, em algumas pacientes até fazer a reconstrução total ali de forma imediata. No mesmo momento que a mama é retirada, a gente já começa a fazer essa reconstrução. Então, claro que cada caso é um caso, mas o objetivo é sempre melhorar a autoestima e passar juntos por essa fase difícil, mas que passa. Agora, doutor, realizou a reconstrução da mama. Como que fica aí a aparência dessas mamas? Então, depende muito do que a cirurgia da parte oncológica precisa fazer. Tem pacientes que não perdem nem areola, nem mamilo, toda a pele fica preservada. Então, é um tipo de paciente, um tipo de reconstrução. Já tem pacientes que o tumor invade várias estruturas e a gente tem que tirar a areola, mamilo, mas a gente reconstrói tudo isso. Eu, inclusive, faço a pigmentação, faço a tatuagem da areola. Legal, ou seja, sai de lá realmente com resultado supernatural. Supernatural. A ideia é essa, que o estigma de que perdeu a mama ou perdeu parte da mama seja o mais temporário possível, seja o mais curto possível. Então, hoje em dia, com tudo isso que eu falei que a gente tem, o objetivo de chegar em uma mama natural, na maioria das vezes a gente consegue. Tem também, doutor, alguns exames, né, que são extremamente necessários para ver como que a saúde,
como o eletrocardiograma, todos esses são importantes também. Sim, normalmente a gente faz alguns exames como um check-up, assim, caso o paciente tenha alguma doença, é diabético, hipertenso, a gente pede exames mais específicos e a avaliação específica de cada especialista conforme a doença que ele tem. E depois de feito tudo isso, o paciente passa por uma consulta com o anestesista para o anestesista conhecer e a paciente conhecer o anestesista também, para saber de tudo aquilo, se tem alguma coisa diferente que a gente tem que fazer na cirurgia. O paciente vai tirar todas as dúvidas. Tem que ter todo um aparato ali para, caso aconteça alguma intercorrência, tá munido ali de todos os equipamentos. Isso. Intercorrências acontecem, o que a gente tem que fazer... Com muita frequência ou pouca frequência? Pouca frequência. Pouca frequência. A gente tomando todos esses cuidados que eu venho te falando, preparo pré-operatório do paciente, os exames, a avaliação dos especialistas quando necessário, avaliação do anestesista, operar em um hospital que tenha uma retaguarda de UTI, banco de sangue, enfim, tem que ter uma retaguarda, porque as intercorrências podem acontecer, felizmente são mínimas, menos de 1% das cirurgias plásticas tem algum tipo de intercorrência. Mas caso aconteçam, você tem que ter tudo ali para resolver. Não é incomum a gente ver nos noticiários, ver reportagens de pacientes que estavam sendo operadas em locais sem nenhuma infraestrutura, e aí normalmente o desfecho não é muito bom, né? Verdade. Então eu penso muito que a segurança na cirurgia plástica é muito mais importante do que até que cirurgia a gente vai fazer. Verdade. Agora, doutor, conjugar ali várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo, muitas horas de cirurgia, isso traz um risco maior também para o paciente? Explica melhor. Traz sim, Gui. Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas o meu cirurgião, a minha equipe é super competente, eles disseram que dá para fazer, mas isso é dado estatístico é ciência, não é achismo. Quantas horas ali, basicamente, dá para fazer cirurgia sem muito risco? 4 a 6 horas, hoje, para mim, 6 horas é o meu limite. Tá? Passou disso, o risco aumenta. Passou disso, o risco, assim, aumenta muito. E não só o risco na hora da cirurgia, porque, assim, estando com uma equipe qualificada, esses riscos diminuem bastante, mas aumenta muito o risco de trombose. A cada hora cirúrgica esse risco aumenta. Existe também algum medicamento contra a trombose? Existe. Isso toma antes da cirurgia? Não, normalmente toma depois. Depois. Começa no dia seguinte, toma aí por alguns dias, dependendo de qual cirurgia vai ser feita. Então, a partir de 6 horas, a taxa de complicação que vinha assim, ela sobe demais. E mais que isso, no pós-operatório, a gente percebe que a paciente sofre mais e demora mais para se recuperar, para voltar para a vida ativa. Hoje a gente sabe que ninguém pode ficar parado 1 mês, 2 meses porque fez uma cirurgia, né? Então a ideia é que a gente otimize tudo isso antes e faça uma cirurgia com segurança para que ela volte o mais rápido possível para sua vida normal, né? Muito bom. Sobre isso, sobre voltar às atividades com mais rapidez, né? Tem uma técnica, né, que o doutor sempre fala aqui com a gente, a técnica Preserver, não é isso? É isso. É uma técnica nova. Felizmente eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil. Estou viajando aí o Brasil para treinar os colegas, está sendo uma experiência muito legal. Uma técnica que a gente pensa, quem conhece a técnica e começa a fazer, por que eu não fazia assim? Porque a gente preserva os tecidos da mama da mulher, as incisões são bem menores, tem paciente que no final fica com incisão de menos de 2 centímetros, Gui, para você ter ideia. Como a gente praticamente não lesa nenhum tecido da mama, o paciente tem um pós-operatório super tranquilo, já mexe os braços na sala de cirurgia, e mexe mesmo, não tem restrição de movimento, pode dirigir, pode fazer tudo. Pode dirigir, pode malhar no dia seguinte. Uau, incrível, porque antes não era assim. Não. E malhar braço, como é a mama que a gente operou, eu libero com 5 dias. Então, é realmente uma revolução, tanto pensando em preservar os tecidos da mulher,
em ser menos agressivo na cirurgia, quanto nessa recuperação, que é extraordinária. A mulher volta à vida normal no dia seguinte mesmo. Pode voltar à vida normal. É assim mesmo. E com esse conceito, todo mundo pode operar usando essa técnica ou não? É bom, a técnica Preservé, nós hoje utilizamos com algumas indicações restritas. Isso vem se ampliando, porque quem entende o conceito, eu acho que ela não é nem mais uma técnica, ela é um conceito. De preservar os tecidos, de preservar os ligamentos. A gente vem fazendo cada vez mais pacientes que lá no começo a gente não consideraria fazer. Eu, por exemplo, já fiz aumentos primários, né, que é aquele que a gente só coloca a prótese. Já fiz mastopexias, que é aquele que a gente tira a pele, tira o que está gerando a flacidez da mama. Já fiz reconstrução de mama pós-câncer usando a técnica Preservé, mas claro, são por enquanto em casos selecionados em que a técnica vai entregar o benefício de que ela se propõe. Eu acho que isso está ampliando, cada vez mais pacientes vão conseguir ser operadas dessa maneira, mas eu acho que a gente não pode sacrificar a segurança ou o resultado pensando só em utilizar a técnica. Então, o paciente que não, por enquanto não dá para usar a Preservé, a gente utiliza as outras técnicas, elas estão aí, elas não desapareceram não, mas com um olhar diferente. Antes a gente não tinha esse olhar de preservar os ligamentos das mamas, de pensar em uma recuperação bem mais tranquila. Então, não é todo mundo ainda, Gui, mas eu acho que muitas mulheres ainda vão ter benefício dessa técnica. Doutor, estamos no Outubro Rosa. Explica pra gente, toda mulher tem direito à reconstrução de mama? Sim, Gui, toda mulher tem direito, isso é lei, tanto no SUS quanto na rede privada, toda mulher tem direito à reconstrução de mama. O que acontece às vezes é que em alguns locais ou em algumas regiões o serviço de reconstrução de mama não está disponível. Mas por isso que é tão importante Outubro Rosa, esse mês que está todo mundo pensando nisso, discutindo isso, cada vez mais cirurgiões se capacitarem para fazer a reconstrução de mama e estarem aí espalhados pelo Brasil. Então toda mulher, quando tem o diagnóstico de câncer de mama, que vai ser operada por câncer de mama, seja no SUS ou na rede privada, convênio, particular, tem o direito da reconstrução. Então perguntem, conversem. Nenhum mastologista, cirurgião oncológico, nenhum cirurgião que trata câncer de mama vai deixar de oferecer a reconstrução de mama quando isso é possível. Como a gente já falou, isso muda a autoestima da mulher. Tem trabalhos que dizem até que muda o desfecho no tratamento, pelo engajamento, pela positividade, por ela estar ali socialmente se sentindo completa. Então, toda mulher tem direito sim, tem que perguntar, merece ter esse cuidado e esse carinho nessa hora tão difícil. Doutor, para finalizar, deixa um recado aí para essas mulheres que estão pensando em fazer a cirurgia de mama ou a reconstrução, deixa um recado aí para elas. Certo, a gente já conversou aqui muito sobre segurança, um planejamento adequado, sobre estar cuidando da saúde, estar em boa forma, manter uma alimentação legal, equilibrada. Então, não coloquem o carro na frente dos bois, se planejem, inclusive financeiramente, se for o caso, converse bem com o seu profissional, com o médico que você escolheu, tenha certeza que aquele momento e aquela hora que você vai realizar, você vai ter tudo de mais seguro e de mais moderno para a sua cirurgia. Isso é o mais importante. E lembrar, né? A nossa vida não tem preço, não. Isso aí, ótimas informações. Dr. Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor Podcast. Obrigado, Gui. Obrigado você. E chegamos ao fim do nosso podcast. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Siga também as nossas redes sociais e acompanhe pelas nossas plataformas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Afinal, mais pessoas precisam dessas informações.
Deixe o seu comentário que vamos ler também aqui. Tchau e até o nosso próximo episódio aqui do podcast Você Melhor.